Você sabe como preparar um bom chá e extrair dele o que há de melhor? Pois é, tem uma ciência por trás disso e todo um ritual de preparação que vai fazer com que você aproveite, sim, cada chá que você tomar. E aquilo que ele tem o potencial de fazer pela sua saúde ou mesmo, não é, para sua degustação, enfim, pelo próprio prazer de tomar um chá. E como tem ciência por trás disso, a gente veio aqui na Faculdade NAP conversar com o doutor e professor Marcos Dias, que vai hoje ensinar para você aí aqueles truquezinhos, né, para que a gente prepare realmente um chá saudável, gostoso, né, mas da forma correta. Então, doutor Marcos, muito bom. Hoje vamos ter receitinhas de chá aqui. Olha só que legal. Tudo bom? Tudo bom. Muito obrigado mais uma vez por estar participando do teu programa, né? E agradecemos também a todos os teus internautas, as pessoas que assistem o programa também. Pois é, olha, a gente conversou aqui nos bastidores e eu vi que eu faço muitas coisas erradas aí. A gente, quem sabe é por isso, né, que os chás não emagrecem, gente, olha só. A gente vai saber disso aqui. Mas a gente, às vezes, tem aquele conhecimento lá de trás, da vovó, da própria mãe, né, que diziam, olha, chá de macela, para melhorar o estômago, não pode ferver, tem só por água quente, enfim, e, né, retirar. E, quando se ferve, ele tem finalidades eméticas, ou seja, faz vomitar. Então, são duas coisas no mesmo tipo de planta, não é? E assim tem tantas outras dicas aí importantes. E eu quero, então, pedir para o Dr. Marcos já começar a mostrar para a gente o que é mito, o que é a realidade e como realmente, né, ficar expert no assunto. Então, Dr. Marcos, fala para nós aí, não é? Tem tantos utensílios, apetrechos aqui. O que o senhor vai nos ensinar hoje? Bom, primeiramente foi muito boa a tua colocação a respeito da macela, né? Ou macela, porque o que acontece, a medicina chinesa já há mais de 3.000 anos já falava sobre isso, né? As plantas têm uma energia, uma vibração, e a medicina chinesa classifica essa vibração conforme o tipo de planta. Por exemplo, a macela tem a propriedade de subir, né? Subir e emergir, né? Aí, por exemplo, o boldo tem a propriedade de descer e submergir. Quando a gente fala assim, parece uma coisa meio doida, que sem sentido nenhum. Mas até dá para pensar, porque a gente toma quando está assim, meio enjoado do estômago, ou quando faz uma refeição e quer uma digestão melhor. Procede? Procede, é exatamente isso. Então, por que a Marcela vai fazer, ele é, né, médico, por que ele vai fazer a pessoa vomitar? Por causa dessa energia de fazer subir e flutuar, né? Então, por exemplo, depende de onde é que está o problema. Se a pessoa está com uma indisposição estomacal, ainda está no estômago, ela até pode tomar a Marcela e vai ser bom que ela vomite, porque ela está com aquela toxina no organismo, então vai ser bom, tá? Por causa dessa energia de subir e flutuar. Agora, se já passou do duodeno e ela tomar a Marcela, o que vai acontecer? Ela vai ter as piores cólicas que ela já teve na vida dela, né? Por causa dessa energia de fazer subir, mas já passou do duodeno, já está indo para o intestino delgado, então já não é mais Marcela. Aí é o boldo, ou é a carqueja. Então, plantas que têm a energia de fazer descer e submergir. Então, a medicina chinesa explica por que às vezes parece que a fitoterapia está fazendo mal, quando na verdade já está fazendo a sua função. O que nós precisamos é o conhecimento mesmo. Verdade, então as mamães de plantão aí, né, façam o chazinho certo para não piorar, né, a saúde do filho aí, não é, quando eles estão enjoadinhos, com febre, enfim. Bem, mas isso é uma das dicas e tem muito mais aí. Vamos continuar. É muito importante que cada pessoa tenha em casa o seu ervanário, né? Então, nós podemos ter a nossa farmacinha e, junto com a nossa farmacinha, nós temos a nossa farmácia de fitoterápicos, né? Por exemplo, eu sugiro usar duas maneiras de armazenar. Uma delas é a bombonière, né? Pega uma bombonière, joga os bombons fora, que só engorda e fazem mal para o fígado, né? É tão bom, né?
Mas é bom só na língua, da língua para baixo só faz mal, né? Então, e guarde as suas ervas ali, né? Outra maneira, doutora Eliane, seria assim, armazenar em frascos, como esse aqui, né? Quando for armazenar em frascos, esses frascos que compram em casa de armarinho, né? É importante que ele esteja ventilado. Então, por exemplo, aqui, os furinhos ali, tá vendo? O senhor fez os furinhos no vidro. Um furinho, a tampinha é assim, né? Então faz alguns furinhos apenas para ventilar, tá? Coloca a erva aqui dentro, nunca enche o pote até em cima, deixa um espaço para a erva respirar. E é muito importante que tenha o nome da erva e a data da colheita, melhor dizendo, né? Ou então a data em que você adquiriu. Porque a erva, embora ela nunca perca a sua vibração, tá? E isso é verdade, foi encontrada, por exemplo, trigo na pirâmide de Quéops, no Egito, que tinha mais de 3.000 anos e ela ainda podia ser usada para fazer pão, né? Então, a vibração da planta nunca perde, mas ela vai perdendo a energia vital e, é claro, as vitaminas volatilizam logo, né? Vitaminas e minerais. Então, é importante colocar, né, a data em que foi colhida e o nome. Se souber o nome científico também é importante. Aqui no Brasil nós temos 4 plantas com princípios ativos diferentes, com fitoquímicos diferentes, com marcadores diferentes, e as 4 se chamam capim-limão. Então é muito importante, né, usar o conhecimento do Carolus Linnaeus, né, que foi o botânico que classificou as ervas, né, que graças a Deus pôs ordem nessa bagunça, né? Pois é, então, qual é a diferença entre capim-limão, erva cidreira, que muitos, né, acham que são a mesma coisa ou não, e também a questão da hortelã, né, parece 2 tipos, uma da folhinha comprida, outra aquela tradicional que a gente conhece. Eles são nominações diferentes ou têm realmente energias e sabores diferentes? Sim, é muito importante saber a classificação botânica, né? Até porque, por exemplo, nós temos ginseng coreano, ginseng brasileiro, a Fáfia paniculata, a Fáfia aglomerata. Só para dar um exemplo, Fáfia paniculata é muito bom para depressão, mas a Fáfia paniculata, olha que o nome é praticamente o mesmo, aliás, é da mesma família, só muda a classificação botânica. A primeira é para tratar depressão, a outra é para sistema circulatório. Então, é muito importante a gente ver, pesquisar, ver a foto da planta, ver o tipo de planta que a gente está usando, para não estar usando uma planta errada que não vai ter solução para o problema que a pessoa está precisando tratar, né? Bem, aí outra pergunta também. Até um tempo atrás, a gente só conhecia o chá preto. Depois veio o famoso chá verde com suas propriedades, não é? Emagrecedoras, enfim, né? Estimulantes. Mas aí veio o chá vermelho, o chá branco, né? Então, qual é a diferença, não é, entre esses branco, verde, vermelho e o preto? Muito pertinente essa tua pergunta, tá? Porque, na verdade, assim, ó, o chá preto, o chá verde, o chá branco e o chá vermelho, todos eles são camélias sinenses. Só que um é feito do rizoma, outro é feito da erva seca, outro é feito da erva verde. Então, conforme o tempo de maturação, conforme o tempo em que foi colhido, isso mudam as propriedades fitoquímicas e elas têm princípios ativos diferentes. Por exemplo, o chá verde é muito bom para a pele, né? Já o chá preto é excelente como estimulante. Mas daí o chá preto eu não posso tomar após as 5 horas. Se eu tiver problema de insônia, mais vai acentuar o meu problema. Mas todos eles são camélias sinenses. Então, não só saber o tipo da planta, mas também saber a procedência, quando foi colhido, né, a parte da planta utilizada, vai mudar totalmente o tratamento. Sim, mas é tudo a mesma planta, então, em diversos estágios, com diversos efeitos, né? Exatamente. Então, fitoterapia, eu amo as plantas, eu tenho muito respeito pelas ervas e por isso eu estudo bastante isso, para que a gente possa tirar o melhor possível, né, das plantas, né? Tem uma frase do Bruno Gimenez que eu acho fantástico, né? Que foi o criador da fitoenergética, onde ele diz que se formos humildes suficientes, vamos entender que as plantas são emissárias divinas. Com certeza.
E como não deixar de ser, né? Nós temos a energia da planta, não apenas o princípio ativo, o fitoquímico, o marcador, mas a energia que a planta traz, né? Quantas vezes a gente toma um chá e tem uma sensação de acalento, né? Quantas vezes muitas pessoas, muitas mulheres, após tomar, deixa eu mostrar aqui, ó, após tomar, fazer o uso da sálvia, por exemplo, aqui eu tenho uma monografia de uma aluna nossa, né, que estudou aqui no INAP, que ela estudou só sobre a sálvia e os efeitos dela na menopausa. E os relatos são fantásticos. Ela fez com casuística de método acadêmico, com todos o duplo cego, com tudo que precisa para a comprovação científica, né? E eu separei aqui para mostrar isso, né? Que após o uso do extrato fluido da sálvia officinalis, o que acabou acontecendo? Diminuiu cefaleia, angústia, vertigem, né? Alterações do humor, nervosismo, insônia, sudorese, os fogachos, né? E tudo isso com o quê? Com uma planta, com uma erva, né? Então, nós podemos voltar à natureza e usar, né, sem perder esse cunho científico, né? Esse é o nosso propósito aqui, né? Isso aí, tudo isso a gente pode aprender aqui na Faculdade INAP, né? Se especializar no assunto. Mas, doutor Marcos, vamos fazer um breve intervalinho e já voltamos, porque o assunto hoje está demais, empolgante aí. Estou curiosa para saber mais coisas. E a gente já volta com você, então. As plantas são verdadeiros remédios, mas, de acordo com a forma com que elas são preparadas, podem dar um efeito contrário. Por isso, continuamos a conversar aqui com o Dr. Marcos Dias, professor aqui na Faculdade INAP, ele que é PhD no assunto, né? Nos falava há pouco sobre todas essas coisas e que, de fato, até queria observar, doutor Marcos, que na época em que eu fazia também meu doutorado e fiz a cadeira lá de oncologia, nós fomos com o nosso orientador, né, conhecer o laboratório de pesquisa de tratamentos em oncologia. Eram pacotes de plantas por todas elas sendo testadas, e muitos dos tratamentos oncológicos foram retirados de plantas. Então, gente, isso é maravilhoso, isso a gente aqui aprende hoje com o Dr. Marcos, né? Mas, se você quiser se especializar no assunto, tem a Faculdade INAP. E agora, Dr. Marcos, então, vai dar as dicas, o que pode, o que não pode, para que um chá seja corretamente preparado. E está aí todo um arsenal que ele vai nos falar agora, o que é isso aí tudo, né? Isso. Então, doutora Leonel, é muito importante que a gente saiba que, conforme o tipo de erva ou de planta que nós estamos usando, né, muda também o preparo. Então, aquela ideia de que é só largar a erva e água quente em cima, né, a infusão, né, isso serve para todos os tipos de chá, não está correta. Por exemplo, eu separei aqui 3 tipos de chás, né? Aqui eu tenho o chá da hortelã. Então, veja que ela é triturada, não sei se a câmera consegue mostrar, ela é triturada fina, né? E é feito quase que especialmente da folha e do rizoma. Então, ela é uma planta que pode ser usada na infusão. Eu posso colocar o que é a infusão? Coloca a erva, água quente em cima, abafa, é muito importante abafar. Por que a gente abafa? Tá? Isso aqui não é só para manter o chazinho quente, não. Existe uma ciência por trás disso. Quando nós abafamos, nós mantemos o óleo essencial da planta. Só que daí, quando for levantar, né, aproveita, pinga aquelas gotinhas, né? Eu lambo o fundo do prato para não perder nada, né? Porque tu precisa de toneladas de algumas ervas para tirar alguns litros do óleo essencial, né? Então aproveita aquele óleo essencial ali, né? E isso é a planta que tu pode fazer a infusão. Eu já tenho aqui agora o hibisco, que ela é uma courácea, ela é mais durinha. Essa aqui não adianta infusão. Eu vou ter que fazer uma decocção. O que é a decocção? Eu vou colocar a erva, vou esquentar a água na chaleira. É muito importante que essa chaleira seja ou de vidro ou de barro, alouçado, né?
evitar o teflon, evitar o alumínio, né? Porque eles liberam substâncias tóxicas, né? E aí, então, isso aí é realidade, gente. Não é mito, não. É verdadeiro. é verdadeiro. Então, já estamos, né, querendo aproveitar o máximo das ervas. Então, o ideal é que a gente também evite essas circunstâncias que podem estar intoxicando. Então, aqui ela é uma erva mais dura, ela é courácea. Então, infusão não vai adiantar, é decocção. Esquenta a água, coloca a erva quando a água está quente, né? Deixa ferver por 5 minutos, desliga, deixa esfriar, coa e toma. Tá? Agora eu tenho aqui uma planta mais dura. Tá? Aqui eu tenho uma semente de sucupira. Essa aqui não vai adiantar nem a infusão, nem a decocção. Eu vou ter que fazer uma tisana. O que é tisana? Vai pegar, vai colocar a erva, no caso a raiz, a courácea, serve também para caules, cascas de árvores, ou então sementes, né, como é o caso aqui da semente da sucupira, ela tem que ser quebrada, né, e ela vai na água fria, leva até a fervura, ferve de 5 a 10 minutos, e aí tu consegue extrair o princípio ativo, que vai ser, vamos dizer assim, vai trazer resultados para isso. Põe na água fria, para daí ferver, ao contrário daquela outra que já colocava dentro da água quente e ainda fervia mais um pouco. Mas, abrindo um parênteses aí, eu não conhecia, mas eu me lembro muito bem que a minha mãe dizia e diz ainda para a gente que essa semente de sucupira é milagrosa. É verdade? Ah, sim, para dores articulares ela é fantástica, né? Mas eu já aviso o pessoal, porque eu tinha uma paciente minha que eu disse, tu quebra ela para que ela libere, né, o princípio ativo, porque senão não tira o princípio ativo. Só que ela solta uma nódoa, e aí a minha paciente veio depois se queixar, por que tu não me disse que solta aquela nódoa? Eu estraguei minha melhor panelinha, né? Então, já vou avisando, ela solta uma nódoa que tu não aproveita. Então, pega uma panelinha velha, uma colher de pau, é muito importante que a colher também, se a colher é metálica, de alumínio, ou então até pode ser uma colher de, como é que se chama, inoxidável, né? Mas o ideal mesmo é a colher de pau, né? Avisa, né, os seus pacientes, né, para não perder a panelinha. Vai manchar. Mas por falar em panelinha, gente, o que é esta panelinha de cobre? Por que ela está aqui? Tá. Então, assim, eu tenho muito orgulho aqui do meu ervanário, dos meus materiais, né? Então, eu tenho aqui uma panelinha de cobre, né? Conforme o metal, né, é bom que ele libere substâncias. Por exemplo, o alumínio não é bom para o organismo, mas o cobre é indispensável para o organismo. Então, se a pessoa vai fazer, por exemplo, um chá para a área geniturinária, ela pode usar a panela de cobre, vai ser bom nesse caso, né? Agora, uma pessoa que tenha excesso de cobre, aí ela não deve usar, né? É sempre bom fazer um exame antes, consulte um naturopata, faça uma biorressonância para ver a quantas anda, né, o mineralograma, para ver se dá ou não, né? Outra coisa, Eliane, que é muito importante, né? Quando for fazer o chá, né? Por exemplo, aqui eu tenho ervas, né? Eu não sou muito, até uso os sachês, não tem problema nenhum de usar, só que eu tenho um controle mais rigoroso quando eu tenho a erva que eu mesmo colhi, né? Então, como é que tu vai fazer? E tem alguns recipientes como esse aqui, coloca a erva aqui dentro, né? Encaixa ela na xícara, aqui temos uma xícara personalizada do INAP, depois me lembro que eu vou conseguir uma para a doutora, tá? Oba! E aí, água quente, né, nas ervas por infusão e tá feito, né? Existe. Mas tem isso aqui, né? Tem esse. A gente tem esse também. Qual é a diferença entre esses três? Assim, são apenas recipientes diferentes, né? Esse aqui também compra-se em casa de armarinhos, né? Ele tem um dispositivo uma alavanca que tu abre, então é possível colocar o chá aqui dentro, né? Fecha. E aí mergulha ele dentro da xícara. Ele tem aqui não sei se é possível ver, um ganchinho, né? Esse ganchinho é para prender ali do lado da xícara, para que ele, depois que a erva já liberou o seu princípio ativo, aí simplesmente pega, tira e despreza, né? Aqui eu tenho também algumas medidas, né? E é importante manter a posologia. Não pense que porque é um chá,
não precisa de posologia, qualquer quantidade está bom, né? Então a gente compra em casas de armarinhos, por exemplo, essas colheres dosadoras, né? E também tem deixa eu só pegar aqui, essas balancinhas de miligramas, né? Eu tenho no meu livro Manual Definitivo da Naturopatia, as posologias. Então, a pessoa que... Tá, mas quantas gramas, quantas miligramas? Né? É chá, é pó, é tintura? Né? Então, a posologia das principais ervas, os principais sistemas, pode ser adquiridas, né, estudando, então, o Manual Definitivo da Naturopatia. Tá? Olha, é um livro que não pode faltar na nossa casa. Gente, nosso programa já está terminando, o assunto está maravilhoso, mas, como última dica, eu deixaria, não é, essa dica para as pessoas. O livro muito especial para a gente aprender a fazer, então, os chás, conhecer melhor as plantas, não é? E também para as pessoas, não é, que quiserem fazer o curso aqui no INAP, ou mesmo consultar com o Dr. Marcos, que atende lá no Nature Spa, né? Então, estão aí todas as dicas para você fixar, aprender, conhecer isso e muito mais. Muito obrigada, Dr. Marcos, e até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço pela oportunidade de estar mais uma vez aqui no teu programa.